Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos, do Avyakta Parivar. Such a beautiful, loveful feelings. Sentimentos tão bonitos, amorosos, assim que a gente olha um para os outros, para a família. Vocês também se sentem felizes, não é? Eu me sinto muito feliz. Yesterday one word was used was alokik. Ontem a palavra usada foi alokikta. So there are two words. Existem duas palavras. Other is alokik. Um é lokik e o outro é alokik. So when we belong to Baba, Quando pertencemos a Baba, temos conhecimento de que somos almas. so the relationship Então o relacionamento torna-se alokik. lokik means belonging to this world. Lokik significa aquilo que pertence a este mundo. Relacionamentos lokiks mesmo, como mãe, pai. And we used to say, my E lokik nós mother. dizíamos minha mãe lokik. Quando eu vinha, eu falava minha irmã lokik, minha mãe lokik. E nos relacionamentos espirituais, era alokik. Alokik significa espiritual divino. E relacionamentos muito puros. Quando dizemos que Didi tinha personalidade alokik, significa que quando há consciência de alma, existe luz à nossa volta. Mesmo que não estejamos cientes, de fato, se qualquer pessoa olhar para nós, eles sentirão que a gente é diferente. Eu me lembro, quando as pessoas novas vinham, elas ficavam olhando para nós e diziam, mas todos vocês têm olhos diferentes. Por quê? Assim, de alma, estamos olhando para os outros como almas. Então, claro, existe pureza. Mas mesmo o amor é diferente, porque no amor por lokiks existe sempre um pouco de apego. Um pouco de apego, mas quando a questão é alokik, é um amor muito puro, muito desapegado, além de qualquer atração da consciência de corpo. Então, a aura de pureza, de amor espiritual, de paz, se espalha por toda a volta, na parte superior do corpo, em volta da nossa cabeça. Então, tudo é completamente diferente. Quando pertencemos a Baba, nós mudamos de lokik para alokik. Lokik para divino. Durante a época de Brahma Baba, quando nós nos rendemos, nós sempre usávamos a palavra minha família lokik e família alokik, que é a família de Deus. Quando falamos sobre os olhos e drishti de Didi, os olhos são como oceano, existe amor nos olhos. E você sente como se você estivesse ficando imerso no oceano de amor. Ou seja, aquilo te leva completamente além da consciência lokik física e simplesmente se torna muito espiritual,
amoroso. Então, esse sentimento de estar imerso no oceano, você fica completamente dos seus arredores físicos, tudo que está à sua volta, mesmo sua personalidade, seus próprios sanskaras. Então havia esta atração profunda pelos olhos, através dos olhos. Então, não era difícil receber drishti de Didi. Alguns, hoje em dia, acham muito difícil receber drishti porque eles não conseguem sair da consciência de corpo. Então, ao tentarem receber drishti, eles se sentem incomodados de alguma forma, ficam shy. Eles falam, pelo drishti você pode saber tudo sobre mim. Então, eles ficam um pouco com medo. Mas quando eles reconhecem que é realmente um relacionamento de alma com alma, então, intencionalmente recebemos drishti para conhecermos mais um ao outro como alma. E nada a ver com o corpo. Quando hoje estava pensando sobre Tatuan. Tatuan, relação aqui. Shiv Baba, sim, eu tenho de ser incorpóreo, benevolente, ilimitado, como Baba. Brahma Baba, sim, ele é meu pai, eu tenho de segui-lo, seguir seus passos, suas pegadas e me render como ele. E depois, claro, o modo como Brahma Baba teve a visão de Vishnu, e ele ouviu as palavras Tatuan. Você também é como eu. O mesmo com todos nós. Qual é a nossa meta agora? Nos tornarmos Bapsamam, mas também nos tornarmos divinos, puros como Vishnu. Temos 4 braços, 4 símbolos: pureza da mente, das palavras, das ações. Portanto, muitos foram os aspectos que falamos ontem e podemos refletir sobre eles. Então, a Lokita deveria cobrir toda a nossa personalidade, vibrações, e de modo que a gente também leve outros além da consciência de corpo. E é isso que é chamado de personalidade alóquica. Isso é chamado de drishti, em que você leva os outros além. Cada filho de Baba, nós somos instrumentos e recebemos muitas oportunidades de partilhar de drishti, e outros conseguem experimentar por meio de minha consciência de Tatuan. É muito fácil para eles também entenderem o que eu estou dizendo. Om Shanti. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado de seu Smriti Swarup de hoje.
e estejam prontos para a reflexão noturna sobre essa linda experiência. Para a preparação para amanhã, vamos olhar para o Smriti Swarup de doce rendição e farol. Será meu Smriti, o doce rendição, e Swarup Lighthouse. Então, vamos desenvolver e para crescer este Smriti Swarup, vamos olhar para Didi. Para praticar, o foco que nós pegamos é o Drishti. O Drishti de Didi inspirava uma doce rendição em muitas almas. Na clareza da visão dela, ela nos lembrava quem somos. Ela nos levava a um lugar de confiança, de pertencimento. Só de olhar para os olhos, nós confiávamos no que a gente sentia, havia esse sentimento de pertencer. E o seu olhar olhava para nós e nós via a nossa especialidade. O que emergia não era o que o que ela queria que a gente fosse, mas o que a gente realmente era. Ela não intervinha, ela não interferia de forma alguma. Era como que seus olhos fizessem com que a gente, tudo aquilo que somos nós, viesse à tona. No encontro pessoal com Didi, Baba descreveu o Drishti de uma forma muito bonita. Baba disse a ela: Tark Drishti é ser o Swarupa de um farol e uma casa de força e doar para servir, doar por seu Drishti, por meio de seu Drishti. Este é o estágio de levar alguém além com apenas um relance. Em Hindi é muito musical isso. Ao receber o Drishti, prestem atenção a isso, porque é importante o que Baba está dizendo a Didi. Ao receber Drishti, sempre mantenha Bapdada na sua visão. Não recebam Drishti simplesmente assim. Receber Drishti significa imergir o Pai na sua visão. Então, torna-se como um escudo protetor, porque Baba fica entre eu e o outro, e isso é uma proteção. O serviço que os Maharatis, os grandes guerreiros espirituais fazem, esse serviço é pelos olhos. E eles fazem com que outras almas recebam bênçãos, as bênçãos que eles receberam do Pai. Ou seja, doar as bênçãos que Baba me deu pelos olhos. Eles revelam o Pai por meio de seu Drishti. Enquanto vendo você, os outros serão relembrados do Pai, e o som que emergirá de todos, do coração de todos, é a maravilha daquele que fez você assim. Não é lindo o que Baba disse a Didi com relação ao serviço que ela estava fazendo com o Drishti? Vocês, duplos estrangeiros, foram atraídos pelo Drishti dela. Os olhos de Didi tinham uma verdade forte que mostrava um destino para nós ao olharmos para ela. Seu olhar concentrado era como um farol que
entrava pelo nosso eu centenário e apenas amor ficava presente. E aquele amor inspirava uma doce rendição à verdade. Não a Didi, mas à verdade. É isto que doce rendição significa. Daddy Yankee capturou isso ao compartilhar sobre Didi. Daddy disse: quando Baba se tornou avyakta, Didi começou a dar drishti. Não é que no modo como Baba fazia. Ela dava tal drishti. Eu uma vez perguntei a Didi, quando você dá drishti, o que você sente? Daddy Yankee perguntou. Didi respondeu, experimente você mesmo e então me conte. Os duplos estrangeiros sentiam baptizada pelo drishti dela. Eles ficavam numa fila para receber drishti. O yoga de Didi era acurado. Ela estava no escritório, mas quando era a hora do yoga, ela era pontual. Quando ela vinha para o yoga, era como se ela estivesse trazendo Baba com ela. Ela era um yogi acurado e fácil, flexível. Fácil. Aquele drishti tirava a preocupação e preocupação. Assim, Daddy Yankee descreveu Didi. Vamos então ver o vídeo e ouvir a doce voz de Didi ao compartilhar palavras de sabedoria. जितना ही अपने भूलों का रहता है अटेंशन भूल नहीं होवे, इतना एक बात जरूर धारण होनी चाहिए, कभी भी किसी भूल नहीं देखो, कभी भी भूल देख करके अंदर जमा करके औरों को न सुनाओ. And so there has to be the attention Tem de also. haver atenção para não cometer erros, mas junto com isso, que haja consciência de que eu não devo ver os erros de ninguém. Se eu ver isso, deixe-me que eu não perceba isso. जितनी जितनी हम विशेषता देखते हैं, इतनी ऑटोमेटिकली विशेष और श्रेष्ठ खुद बनते जाते हैं. Instead, let me Em vez see disso, deixe-me ver a especialidade de cada filho de Baba. O que acontecerá é que eu serei capaz de assimilar especialidades e virtudes. मेहनत जरूर है, परंतु कष्ट नहीं है. इनके लिए मुश्किल नहीं समझेंगे. try this and see. It's Tente not e veja, não é difícil. it takes a little bit of effort. Requer um pouquinho de empenho, mas não é difícil. प्रवृत्ति में रह रही है, कभी प्रवृत्ति से भी नफरत है. कल कितने भी लोग आए और कितनी भी समस्याएं, लेकिन ये धारणा रहेंगी सबका गुण उठाना. Even if you live in the Mesmo household, que você viva em família, não desgoste disso. to look after anything, Se let você there tem be just the feeling of bringing benefit. Se você tem de fazer algo, cuidar de algo, deixe haver o sentimento de benefício apenas. ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी और संस्कार जो है वो परिवर्तन होते जाएंगे. See the speciality Veja a of especialidade dos outros, veja as virtudes deles e o resultado será que você mesmo será capaz de remover suas fraquezas e assimilar especialidades. अब क्या सोचा है, अब क्या करेंगी? So, sweet Kumaris, Doces did you hear? Kumaris, vocês ouviram?
O que vocês vão fazer? O que vocês estão pensando? नहीं है जो समझे जरूरत है भले नौकरी करो लेकिन हूं तो बाबा की इसमें तेरे को ये जरूर करना है अमृत वेले उठ करके और पढ़ाई पढ़नी है देखो राज विद्या पढ़ने लिए भी वो बाबा के लाडले नूरे रतन सवेरे उठने की कोशिश करके और पढ़ते हो ना By all means, Por study. todos os meios, estudem. Não há objeção a isso, mas vocês pertencem a Baba, Morning, não é? Desde que de manhã haja estudo. Se alguém está estudando para se tornar alguma coisa, aquela pessoa presta atenção ao estudo. Baba diz, filhos, é isso que vocês têm de fazer. Shiv Baba Yad Hai, você está se lembrando de Baba, de Shiv Baba? So, with DDG's beautiful work, Com as lindas palavras de Didi, vamos dar uma olhada na nossa lição de casa. Para Amrit Vela, para amanhã, we're going to be vamos olhar esse conceito de Nazar Senihal, que tem o significado profundo, que significa que em apenas um relance eu vou além, imerso em seu amor, e estou preenchido, satisfeito. Isso é uma doce rendição. Meu Smriti é doce rendição e meu Swarup é um farol, é de ser um farol. Durante o dia, hoje, eu revelo a luz das virtudes de Baba pelo meu drishti. Ao fazer isso, sou capaz de render fraquezas e iluminar as especialidades. Esse é o pensamento que manteremos como uma prática para o dia de amanhã. E à noite, no momento de reflexão, vamos refletir sobre o Swarup de ser um farol. Então, como um farol, eu iluminei especialidades. Então, eu vou perceber o impacto que isso deixou em mim. So that's the 3 areas of our homework tomorrow. But let's just revisit tonight's reflection. Vamos revisar também a reflexão de hoje. So, Maryada Purushottam and Alokikta. Maryada Purushottam e Alokikta. Ao absorver a Maryada, ver apenas virtudes. Eu senti que estava absorto na beleza Alokik, da beleza do jardim de flores vivas de Baba. Vamos refletir sobre isso antes de irmos dormir. Então vamos agora para o nosso yoga coletivo e peço a todos nós para nos unirmos por 5 minutos e termos esse silêncio de estarmos juntos com Baba. E esse poder coletivo de 5 minutos, vamos ficar nesse Smriti Swarup. E vamos irradiar. But along with that, let us integrate today's. Vamos integrar o Smriti Swarup de hoje. Vamos estar juntos com Baba, com as almas ancestrais.
Entrar na nossa jornada Vyakti, Om Shanti, cara Mohini Didi e saudações amorosas a todos. Muito bom estar com vocês. Nós vamos compartilhar com o coração ou com os olhos? Esse tópico do Drishti é muito bonito e talvez a gente fale sobre o Drishti, Lokik e Alokik e a herança. Vamos ver o quanto a gente consegue. Para o Drishti, eu estava pensando, será que podemos tentar aqueles que querem ter um Drishti bem poderoso como Dadis? Porque alguns ficam muito intensos em tentar dar um Drishti intenso e alguns têm um love extra, cheio de amor, outros aquele Drishti cheio de lágrima no outro, outros os olhos, outros têm um Drishti avoado. Assim. Você tem alguma recomendação para um Drishti apropriado? Drishti é mais como compartilhar pelos olhos e seja qual for o meu estágio, meus sentimentos e vibrações, eu olho para o centro da testa e naturalmente os outros vão sentir isso. Então, realmente não há nada para, em termos de fazer algum empenho difícil, a gente compartilha o Drishti. O meu Drishti vem de minha atitude, meus sentimentos do coração, tudo que está internamente, automaticamente acontecerá aquele compartilhar. Nós usamos a palavra dar Drishti e receber Drishti. Então, às vezes, os outros têm medo. Talvez essa pessoa vai saber de tudo que está na minha mente com esse Drishti. Há entendimentos diferentes, mas para mim Drishti é muito natural. É apenas ver a outra alma com meus sentimentos puros, meus sentimentos amorosos, amor por Baba, e mesmo pelo estágio Vyakti é diferente, de acordo com o que está internamente. É isso que a gente compartilha, é simples. É simples, mas quando a gente pergunta aos irmãos, pede aos irmãos e irmãs para eles conduzirem meditação para meia hora ou 45 minutos, eu sei que a expressão. Às vezes a gente pede para eles darem Drishti. Even now with the science, they can fix them. They can do surgery. I don't know. Por exemplo, com relação aos olhos, cirurgicamente eles podem corrigir os olhos, mas para o Drishti, você acha que podemos trabalhar de modo que a gente tenha um Drishti mais acurado, mais bonito, dar uma experiência, porque às vezes na Muli Baba diz, você tem de dar a experiência pelos seus olhos, seu sorriso. Será que a gente pode melhorar os olhos, como eles funcionam? Acho que, de fato, acender a chama, ou seja, a consciência de alma, de modo que ao acender, uma vez alguém perguntou da Nirmala Chanda, quando eu me sento no Gandhi, ninguém recebe Drishti. Aí ela falou, você está olhando para isso ou você está meditando? Você está olhando para quem está recebendo ou não? Ela disse, você é uma lamparina, simplesmente mantenha-se acesa. Então tem de ser muito natural, não é que quando eu me sento no Gandhi para conduzir meditação e dar Drishti, eu não... nem simplesmente ser o que eu sou e naturalmente os meus olhos se voltam para a testa, olha para aquela pessoa como alma e é algo que deveria ser muito natural. Você não precisa se forçar.
E quaisquer vibrações que existam, se eu estiver conectado com Baba, você receberá muitas experiências de Baba. Então, mesmo esse pensamento de que as pessoas deveriam ter experiência quando eu estou sentado no lugar de não, eu tenho de estar na lembrança de Baba e conectar essas almas com Baba e eles terão experiências bonitas. Às vezes, o modo como é dito se torna muito grosseiro, mas de fato isso é algo muito puro, muito sutil, muito natural. E quando é natural, todos são atraídos a compartilhar também. Se você estiver olhando como se você realmente estiver olhando, a outra pessoa fica um pouco incomodada. Então, vamos ser naturais, como uma lamparina acesa, amoroso, pacífico, e os outros definitivamente terão uma experiência. E isso vai se espalhar por toda a volta. Você acha que alguma coisa fisicamente vai pelos olhos? Porque eu sei que quando olhamos para as idades, eu me lembro de que, por exemplo, eu não estava apenas olhando para a testa, eu também tinha um puxão para olhar para os olhos. A gente fica puxado, atraído a olhar para os olhos. Você acha que fisicamente algo acontece com os olhos? É um estado de consciência, mas porque você sente pelos olhos, no sentido de que os olhos ficam úmidos, ficam amorosos. Então você é puxado para aquilo, mas nada físico acontece. Como era Brahmababa quando ele estava dando drishti? Ele fechava os olhos, fazia assim. Como ele dava drishti? Nós só temos fotos, então a gente não sabe como ele era nos vídeos. É interessante que Baba nunca olhava. Você sente como se alguém estivesse sentado atrás e estivesse olhando para você. Baba movia o drishti de uma alma para outra. E quando havia uma atração, a alma é muito pura e especial, o drishti dele voltava. Então esse drishti percorria assim, viajava e depois voltava para você. Quando você sentia algo, o drishti voltava. Não é como ficava assim parado, não, ele viajava de alma para alma muito naturalmente. E depois ele voltava para você. Então você recebia drishti, era um pouquinho diferente do drishti que todos nós experimentamos com as almas. Porque temos essa experiência, por exemplo, eu tive, não sei se é fantasia, mas em Madhuban, quando estava diante de Avyakta Bapidada, quando ele olha na nossa direção, há um aumento de energia. Então, podemos reproduzir isso também, criar essa energia? Claro, pode ser o silêncio, pode ser a presença de babas. Sim, podemos, por que não? Porque não tentamos, mas depois da palestra, por 10 minutos, se você entra em silêncio e você vê toda a audiência experimentando isso, e eles querem ficar, ou seja, eles estão experimentando alguma coisa muito profunda. Você deve ter feito isso. Você nunca experimentou isso no palco? Sim, fazemos isso. Há alguma experiência que você se lembra de momentos específicos na sua vida Brahmi, em que realmente houve uma experiência de drishti que teve um grande impacto em você? Dadi Janki, claro, com todos, mas com Dadi Janki, mesmo quando eu a encontrei da última vez, é como que os olhos dela estivessem cheios de amor. Eu não sei, eu realmente senti como se
ela estivesse me dado algo, ela queria dizer algo. Como eu estou dizendo, ok, tudo que você está dizendo, eu farei, tudo que você quiser, eu vou me tornar. Eu ficava dizendo, está ok. Como se internamente estivesse me comprometendo com ela, e agora ouvi que eu recebi essa responsabilidade. Eu pensei, talvez era isso que ela estivesse dizendo. Mas definitivamente a gente sente algum tipo de mensagem vindo pelos olhos. Última pergunta sobre Drishti. Às vezes queremos que a gente dê aos outros uma experiência de Baba. E quando eles estão na nossa frente, não são atraídos para nós, mas sintam a presença de Baba. Você acha que a gente pode convidá-lo e falar, Baba, você pode dar Drishti para mim? Torná-lo companheiro, né? Deixe que ele sente junto com você. Quando você o convida amorosamente, Baba, eu queria que você estivesse comigo, os outros sentirão. Isso pode acontecer definitivamente. É a sua experiência, às vezes, quando você senta, você realmente sente como se Baba estivesse, muitas vezes. Porque eu posso dar limitado e Baba pode dar ilimitado. A gente quer que as almas estejam conectadas com Baba, porque eles não precisam se conectar comigo, eles precisam conectar com Baba. E se eu estiver conectado, eles também se sentirão conectados. Eu me lembro quando eu estava em Queens, na sala de Baba, estava na frente e um irmão de outro país veio e sentou nos fundos e eu não percebi que ele estava. E quando eu levantei, estava sentada, ele disse, eu nunca tive a experiência de Baba como pai, porque ele tinha bastante resistência com esse relacionamento com o pai Loki, de pai humano. Ele disse, mas eu tive tal sentimento maravilhoso de Baba como pai. Eu disse, por quê? Esse translate de Baba, ele é o pai para nós. A gente oferece bolo para ele como pai. Ele está ali. Então, por causa disso, quando você entrou na sala, você teve o sentimento de relacionamento de pai. Então, acho que tudo que é real, tudo que existe, definitivamente dá uma experiência. E depois disso, eu percebi quão importante é que qualquer relacionamento, como eu tenho com Baba, os outros serão capazes de experimentar também. Então, tudo tem que ser natural, real, e tudo que é, aquilo é, e os outros vão experimentar. Ok, uma última coisa sobre o Drishti. Talvez esteja ouvindo o que os outros estão pensando. Por exemplo, uma irmã, por exemplo, está dando tole. Aí você tem que estender sua mão e compartilhar Drishti, e você está olhando para a irmã, que ele está te dando tole. Vamos supor que você não tem um bom relacionamento com aquela irmã e você tem pensamentos, ok, eu tenho de receber Drishti agora. Essa irmã está insistindo, te dando um longo Drishti, enquanto dando Drishti. O que você aconselha quando há esse tipo de coisa? Como a gente pode experimentar o Drishti de forma apropriada? Como deveria ser nosso estado de consciência ao recebermos Drishti assim? Acho que aquele que está recebendo, nós simplesmente tenha consciência de a alma, bons votos, e não necessariamente diretamente olhar para aquela alma. Simplesmente fique na lembrança e veja o quanto aquela alma
está recebendo. Não tente dar, simplesmente seja amoroso, esteja em bons votos e talvez aquela pessoa, alguma coisa internamente pode resolver algo por causa desse amor. Porque às vezes, por causa de alguma coisa, as pessoas permanecem com alguma coisa na mente. Ok, eu não tenho de ficar olhando para a alma, simplesmente olhar para a testa e com vibrações, muito amor. E tipo, uma espécie de limpar essa distância que foi criada por causa de alguma falta de entendimento. Aí ele falou, a gente pode olhar para o tolo em vez de dar triste. Não, não. Eu li algumas perguntas sobre Lokic e a Lokic. Alguns compartilharam que eles entendem o relacionamento com Lokic mudou, mas ainda estou apegado aos Lokics. Acho que muitos Brahmis ainda sentem que como se a gente fosse perder, se a gente perder algum irmão ou irmã, haverá algum sentimento. Então, realmente quebrar esse apego com os Lokics sem quebrar o coração deles, você não tem de romper os relacionamentos, mas internamente com o relacionamento de consciência de alma podem ser criados. Ou seja, para mim, eu realmente, de uma forma genuína, começo a olhar para minha mãe como alma, que esse é o papel dela, e ver de ter um relacionamento amoroso. Há muito amor, por exemplo. Ela tinha muito apego, talvez o meu estivesse reduzindo, mas gradualmente aquele amor vai emergindo. Mais esses sentimentos de amor, pertencimento e a consciência de corpo e apego começou a reduzir. E começou a se tornar muito natural para mim e para ela. Vendo que a minha vida era para o serviço, então ela não se apegava a mim. Acho que isso, a minha transformação com relação a eles, de que eles são alma, essa consciência de alma definitivamente os mudou e, por fim, eles se tornam nossos amigos no sentido de serem cooperativos e também quererem estar juntos a nós. Façam esse experimento. O sentimento de amor, com certeza, mas não é apego. Você acha que a gente deve pensar de certa forma, de modo que a gente não encoraje nem experimente o apego deles por nós? Porque às vezes a gente sente que tem menos apego, mas o apego deles para nós também pode puxar a alma. Então, o que você sugere para dar uma chance a eles de não expressarem apego a nós? Acho que minha experiência com os Lokics diz que se você realmente é o que você é com eles, no sentido de ser amoroso, você come com eles, sentam com ele, um relacionamento normal deve ser mantido. Então, eles não sentem que você está indo embora, eles sentem que estão acontecendo algumas mudanças. Eu sinto que apego definitivamente reduz do lado deles e o amor aumenta. O amor continuará, o amor não vai embora. A única coisa que é o apego dessa questão do relacionamento físico. Eu sei que
Eu tinha irmãs mais velhas e elas eram muito, elas gostavam muito de mim, cuidavam muito de mim. Eu acho que tinha muito amor, mas eu não posso chamar aquilo de apego, porque é diferente agora de antes. É isso que eu diria. Talvez aqueles que sentem que é apego devem sentir mais amor e ter mais amor. Quando você é amoroso, o apego reduz. E aquele medo de perder alguém, a gente fica muito apegado, mas a gente sabe que a gente vai estar junto, vamos compartilhar a vida, podemos ajudar. Então, o intelecto não será puxado. Essa é a minha experiência. Lógica, amizade. Não há tal coisa como apego puro, amor puro. Você pode chamar de apego puro, mas é realmente, eu vejo com as Dades e eu, há tanto amor. Quando Dade quando eu não telefonava por 2 dias, ela falou: o que aconteceu com ela? Porque ela não telefonou. Então havia essa conexão tão amorosa. Você sentia, eu preciso falar com ela. At least she remembered you 20 times. So whether you call it attachment or I don't know, maybe the soul's need, we all need all that kind of. Todos nós precisamos desses sentimentos de pertencimento, de garantia de estar ali. Não é apego. Esse tipo de sentimento. Alguém diria que eles ainda têm apego pelos seus lógics. Isso é falta de prática, falta de consciência, ou é a fortuna deles? Consciência de alma é importante realmente, olhar para eles como almas e ter esse amor do coração. Eu nunca fiquei desconectada com ninguém, eu permaneci muito conectada, amorosa. Veja, os Brahmins às vezes não entendem. Eles têm medo de apego, então eles falam, eu sou muito apegado, então eles simplesmente se distanciam. Mas ser amoroso, consciente de alma, compartilhar seus sentimentos, ser natural. Acho que não haverá apego, mas será amor espiritual. Tente isso. I know they're a little bit general questions sometimes, but I wanted to honor also those who've been sending questions. Eu sei que isso são perguntas gerais, mas eu quero honrar também aqueles que enviam as perguntas. Maybe they should just take the tolly, eat it, and keep looking. Estou brincando com aquela questão do tolly, de a pessoa ficar um monte de tempo dando driste enquanto dá o tolly. Não, você não precisa dar um driste longo. Muito obrigada, Mohini Didi. Apreciei muito e sinto que todos terão esse sentimento de que suas perguntas foram respondidas.